Para mim, o Grupo Capital é a persistência de um sonho. Para mim, o Grupo Capital é família e dedicação. Falo que o Grupo Capital é um legado em ascensão. Está estabelecido, mas a gente tem muito para crescer ainda. Eu vejo como a missão que Deus concedeu para nossa família levar. A gente sempre soube que eles renunciaram muitas coisas da vida pessoal deles, de às vezes não conseguir ir numa apresentação quando criança, por estar viajando para conseguir proporcionar pra gente, filhos, uma estrutura melhor de vida. Mas hoje em dia, estando aqui dentro, a gente consegue ter um pouco melhor dessa visão e também sentir mais ela. Olhar para eles e considerar como filhos, olhando como criança, a gente considerava as renúncias de uma certa forma. E hoje a gente olha com outros olhos no sentido de quanto amor eles colocaram aqui dentro também. O quanto faz parte da história deles. E hoje muito disso justifica tantas renúncias, tantas escolhas que eles fizeram para, com certeza, dar uma vida melhor pra gente. Eu tinha um pouco de noção disso quando criança, porque eles sempre deixaram muito claro pra gente. Eles sempre falaram, puseram que era tipo, a gente passou por muita coisa e a gente não quer que vocês passem por isso. É muito legal ver o crescimento do Grupo Capital, porque começou pequenininho. Começou numa esquina, lá em Cascavel, e a gente sempre ia lá visitar, e a gente entrava nas salas. Eu tenho essa memória de entrar na sala e tipo, ficar brincando, mexendo com algumas coisas, mas eu não entendia o que era, tipo, eu não entendia o que nossos pais faziam, mas a gente ia lá. E daí foi crescendo, evoluindo, e quando começou com a fábrica, eu acho que eu já tinha uma idade de começar a entender realmente o que era o Grupo Capital. Esse orgulho que eles têm de falar, que eles falam com tanto orgulho, é lindo de ver. Tipo, seguindo nesse caminho, acho que todos nós temos memórias indo lá na rua Manaus, vendo o lugar pequenininho, e acho que todo mundo também aqui nunca entendeu muito bem o que era balança, principalmente quando você é criança, você não tem noção muito das coisas, né? E aí eu lembro que pra mim era sempre assim, aí depois eu fui crescendo, fui entendendo que era balanças rodoviárias, que era muito maior do que eu imaginava quando eu era criança. Você vê aquele negócio grande assim. Estando aqui agora, principalmente também todos nós juntos, vendo a gente crescer e tá aqui a nossa vez, podendo ajudar e ver o tamanho que a empresa chegou nesses 34 anos, eu acho que era algo que nem eu imaginava. Se nossos pais não imaginavam, acho que a gente também não tinha essa noção de que seria algo tão grandioso como e enche a gente de orgulho, enche a nossa família de orgulho, e ter orgulho deles também, orgulho deles terem se esforçado, terem acreditado no sonho deles para chegar onde a gente está hoje, né? O quanto eles colocam amor nisso e o quanto cresce, o quanto hoje a gente aqui dentro tem magnitude do que é realmente isso, sabe? É muito orgulho mesmo de olhar e pensar o que eles construíram. Então, assim, tudo que eu sei sobre trabalho, querendo ou não, eu aprendi aqui. Pessoas que trabalham comigo em outros setores, contando assim, eu entrei aqui e eu faço tal parte, e é assim que me ensinaram, então eu vou te passar o que eu sei, pra gente ir seguindo assim, um pouco um do lado do outro, dando um passo a cada dia, pra gente entender como é que um ou outro trabalha também, pra gente poder levar isso pra frente. Eu aprendi muito sobre responsabilidade, não só com o trabalho, mas responsabilidade com todo mundo que trabalha aqui, porque são 160 funcionários, então são 160 famílias que a gente cuida, vamos dizer assim. Tem uma frase que meu pai sempre fala, e acho que todo mundo vai lembrar: humildade abre portas, arrogância fecha portas. Colocar a sandália da humildade. Isso é uma coisa que ele sempre fala pra todo mundo e fica marcado pra mim, que é uma frase dele, assim. É uma honra, em primeiro lugar, conseguir olhar pra tudo que eles fizeram e olhar a nossa história também individual e pensar que isso também é a nossa história, e olhar com carinho pra tudo que eles viveram e até ressignificar essas faltas e ausências de criança. Isso aqui também é nossa vida, é nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de estar aqui também. Esse é o legado deles, essa é a história deles e foi isso que eles construíram. Então é uma grande responsabilidade tomar conta disso, tomar conta dessas famílias. Se orgulha cada vez mais de entender quem eles são, aonde chegaram e o que a gente pode fazer com isso também. A gente quer manter os valores da empresa, mas a gente também quer trazer inovação do nosso jeitinho, mas sempre
sempre mantendo responsabilidade, humildade e dedicação. Sempre também mantendo o mesmo respeito e a entrega para os clientes que confiaram na gente, na empresa, no Grupo Capital durante esses 34 anos. E a gente tá muito animado para dar sequência, continuar aqui dentro, vivendo com eles e aprendendo cada vez mais. Seguindo um dos princípios que eu vejo da parte deles é sempre colocar Deus na frente das coisas, e eles são muito devotos de Nossa Senhora, então sempre consagrar isso a Nossa Senhora para dar capacidade mesmo, e que a gente aproveite isso também como família a crescer juntos, porque hoje a gente é braço direito um dos outros, então é incrível, assim, viver e vivenciar isso com eles, sabe? O momento mais marcante que eu considero foi quando meu pai me chamou para vir trabalhar. Até então a gente não era tão inserido dentro da empresa, a gente via muito eles trabalhando e muito dedicados. Eles sempre nos deram a liberdade de escolher o que a gente gostaria. Então quando meu pai me convidou para trabalhar, eu pensei, nossa, é uma responsabilidade, né? Como vai ser isso? E ao mesmo tempo, tipo, nossa, finalmente ele me convidou, sabe? Então isso me marcou muito, quando ele me convidou e eu senti, tipo, agora a gente vai passar muito tempo juntos e eu vou conseguir aprender sobre isso, aprender sobre a empresa. Eu lembro muito, tipo, da obra, por exemplo, desse prédio que a gente tá hoje. E nos anos, assim, em sequência, que foi expandindo para o tamanho que a gente tá até hoje. A gente tá expandindo ainda mais agora. Então foi muito surreal, assim, ver o tamanho da coisa comparado ao que eu tinha na minha cabeça desde criança. Eu e meu pai, a gente tava indo numa reunião em Toledo. Eu preparei todo o material, tava um pouco nervosa, porque ele tinha falado pra mim fazer desse jeito, bem certinho. E a gente foi lá e apresentou todo o material. E depois da reunião, ele falou bem assim pra mim: parabéns, parabéns pelo seu trabalho, foi muito bom, foi muito bonito. E isso me marcou muito, porque meu pai dá todo o amor do mundo pra mim. Só que ele não é muito de dar feedbacks. Então, pra mim, aquele momento foi muito emocionante de ver, tipo, acertei, fiz tudo certo, ele ficou feliz. Então, eu acho muito legal isso dele confiar em mim e falar de trabalho comigo. Eu acho que é bem marcante pra mim, que eu vejo que ele confia em mim. Isso é muito legal, ver essa construção e essa abertura que eles deram, porque, querendo ou não, essa é a vida deles, e eles abrirem isso para nós, um voto de confiança mesmo na gente, que a gente pode construir isso junto. E tá sendo incrível, tá sendo um momento super bom, assim, eu acho que nem eu imaginava que eu ia gostar tanto de trabalhar aqui quanto eu tô gostando. E o outro também, um momento muito marcante, foi quando ele olhou pra mim e falou bem assim: tá, você quer fazer a feira do show rural? Então você vai fazer tudo. Daí eu falei, nossa, vou fazer tudo. Aí fui. Aí quando ele chegou lá e falou, nossa, ficou muito bonito, parabéns, pra mim também foi um momento super marcante, assim, e especial pra mim. E ficou incrível. Obrigada. Ficou muito bom mesmo, todo mundo elogiou. Hoje, apesar de ser um ramo mais masculino, hoje a maioria das lideranças aqui são femininas, então olhar isso pra mim me traz um lugar mesmo bem esperançoso de essa abertura, de que as coisas estão mudando e que a liderança não é uma questão de gênero, é uma questão de propósito e é uma questão de comprometimento. Uma coisa que eu aprendi, ainda mais sendo, né, eu trabalho com o RH aqui dentro, é lembrar, tipo, ser justo com as pessoas, porque 160 funcionários, a gente sabe que a gente tem famílias dependendo da gente, então a gente tem que lembrar também de tratar essas pessoas como seres humanos. E isso é uma coisa que eu aprendi daí muito com o meu pai. Entendi que às vezes a gente tem que olhar um pouco pro coração e pensar assim, não, as pessoas, a gente tem que dar um apoio para essas pessoas, porque às vezes a gente dando esse apoio, elas continuam aqui por mais tempo também e cria essa relação entre funcionário e empresa. Muita gente, quando é mais novo, sempre escuta isso dos pais, né? A família. Mas quando você vai crescendo, você realmente tem esse aperto no coração de falar, realmente, a família é a coisa mais importante. Tá aqui junto com os meus primos, que a gente brincava na rua, aí agora a gente entra um na sala do outro, fala ali uma coisa na reunião, principalmente na sessão familiar ali, que a gente fica conversando sempre. A família é uma das coisas que eu mais venho dando importância e que é uma coisa que o meu pai ensinou. Tá falando repetidamente, 34 anos, isso é um número de peso pensando numa empresa dentro do Brasil. Tem muita coisa assim que a gente tá tentando atualizar para realmente se manter a par no mercado e conseguir seguir, porque o mercado ele é muito estável, ele é sempre muito renovável. Nosso trabalho, assim, como pessoas mais novas aqui dentro, é realmente trazer esse lado para justamente expandir e continuar a fazer a empresa ficar sempre atualizada. Como eu disse, eu vejo o grupo como
realmente uma missão que Deus colocou na nossa família, então eu vejo essa visão no sentido de levar isso para gerações, quem sabe um dia trazer nossos filhos aqui, eles passarem pela oportunidade que a gente teve, trazer os ensinamentos dos nossos pais, que a gente não sabe mais quanto tempo a gente tem, mas trazer isso e fazer as próximas gerações terem isso como história e honrar isso tudo mesmo no lugar de quem começou, de olhar para a tradição, de olhar e trazer mesmo as novas gerações as novas inovações e fazer isso perpetuar mesmo, ser o legado da família. Continuar com essa empresa por muitos anos e ver realmente nossos filhos aqui, passando para nossos filhos esses ensinamentos que nossos pais nos ensinaram. Vai continuar por muitos anos, que a gente vai se dedicar e que nossos filhos vão se dedicar e que assim vai indo, se Deus quiser. Gratidão, acho que é a palavra. Obrigada, pai, obrigada, tio, obrigada a todo mundo. Eu tenho muito orgulho disso, da empresa e do Grupo Capital. Realmente agradecer por tudo que fizeram, por todas as renúncias que a gente falou aqui, que provavelmente faremos com os nossos filhos também. De viver isso, de poder viver isso, de poder crescer e conhecer e aprender com eles. Pra mim, não tem preço. Tudo que a gente tem na nossa vida foi graças a eles, graças ao trabalho deles, foi graças à empresa que eles construíram. E o que eu acho muito legal da gente é que cada um tem um jeitinho. Ai. O Christian tem um jeitinho, a Natasha tem outro jeitinho. E eu acho que eu e a Nath, por estar sempre na mesma sala, a gente se completa muito. Tipo assim, o que eu tenho dificuldade, ela tem facilidade. O que ela tem facilidade, eu tenho dificuldade. Eu acho isso incrível. Eu acho também que E é a Duda legal. também tem um jeitinho dela. E o que eu acho que é legal é que, tipo assim, às vezes, os nossos pais não falam um parabéns ali, mas a gente faz muita fala pro questão outro. de falar um pro outro, tipo, nossa, parabéns, você foi muito bom nisso, nossa, isso foi muito legal. Aí eu queria dizer mais uma coisa, vocês três são incríveis, é muito bom compartilhar isso com vocês e estar junto e construindo tudo isso. Eu também muito amo. bom. Ai, ai, ai.